Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois e hoje nós vamos falar de ações. Ações de empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores na B3. E vamos falar de ações de uma categoria chamada BEST. B-E-S-T. No início, composta por 4 letras. Posteriormente, acrescentou-se mais um S. Esse termo ele foi criado pelo mega investidor, senhor Luiz Barsi Filho, para ajudar investidores iniciantes a identificar melhor alguns setores da economia. E quais seriam esses? Seriam aqueles setores onde as empresas possuem melhores condições de produzir resultados, sejam resultados para os acionistas, ou seja, no desenvolvimento de suas próprias atividades. Setores considerados perenes, setores onde é possível prever algum tipo de receita, não é? Então, vamos lá. O que significa a letra B? Significa B de banco, bancos. No meu caso, e antes de mais nada, vale dizer que nós não recomendamos nem compra nem venda. A finalidade do canal é apenas transmitir conhecimento que possa proporcionar a você que quer se iniciar nesse tipo de investimento de renda variável informações que te levem a tomar decisões melhores. Então, veja, continuando. Letra B, bancos. Para mim, não é? Eu gosto destes dois bancos, Banco do Brasil e Banrisul. Banco do Brasil, todo mundo conhece, banco gigantesco, banco centenário, não é? E o Banrisul, que é o banco do estado do Rio Grande do Sul. No caso do Banco do Brasil, no dia 10 de janeiro, uma ação estava cotada a R$ 54,43. 10 de janeiro, agora, 2 dias atrás. A média do dividend yield anual, ou seja, o dividendo pago pelo banco, 8,34% sobre o valor de cada ação. O seu preço sobre o valor patrimonial, 0,94. É considerado pelo mercado, esse indicador ele é considerado justo quando é igual a 1, 1,00. Se está abaixo de 1, no caso aqui 0,94, é abaixo de 1, significa que o valor da ação está com 6% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, ao valor da empresa, ao valor do banco. E a variação, olha que coisa extraordinária. As ações do Banco do Brasil, elas se valorizaram em um ano 70,32%. É uma coisa extraordinária. Imagina, no início do ano R$ 30, agora 54, né? Grosso modo falando, 100 centavos, etc. 70% de valorização. Que ativo, entre aspas, tranquilo, sem muito sobressalto, deu um retorno desse. Ou seja, quem tem ações do Banco do Brasil recebeu 8,34% de rendimento sobre a ação, né? O valor líquido de mais ou menos aí quase R$ 4 por ação, e ainda teve a valorização de 70%. Extraordinário. De novo, não é recomendação de absolutamente nada. E o Banrisul, né, a cotação no dia 10 de janeiro, R$ 13,49, com um dividend yield de 6,8%.
No entanto, as ações estão para lá de descontadas. O seu valor, o seu PVP, o preço sobre o valor patrimonial, né, 0,57. Ou seja, está com 43% de desconto. Aproveitar para corrigir aqui. Deixa eu ver se dá para corrigir rapidinho. Pronto, está corrigido. É preço sobre VP, não é como estava P sobre PV, desculpem. E a valorização do Banrisul, 50,61%. Uma extraordinária valorização. Então, o que acontece? Pode acontecer que alguém diga assim, puxa, mas é banco estatal, é do governo, o governo tem a maior parte das ações. Gente, cada um tem um pensamento, eu respeito todos, mas colocar ideologia no meio de dinheiro, bobagem. Pode acreditar, bobagem. Por quê? O mesmo político que abre a boca para falar mal de rentistas, para dizer que os dividendos estão exagerados, para dizer que não tem que pagar dividendos, é o mesmo político que recebe o seu salário também desses dividendos. Quando o Banco do Brasil paga dividendos, a maior fatia vai para o governo federal. E o político que fala mal de dividendos é sempre um político, entre aspas, federal. Ou é deputado ou é senador. Eu não sei para que fazem isso, não é? Então, o salário dele também sai dali. Não é? Toda aquela gama de benefícios também sai dali. O governo precisa dos dividendos. E não sou eu que penso assim. Outras pessoas gigantes aí na área de investimentos, pessoas que são consideradas top investimento em bolsa de valores, também pensam assim. Então, não há nenhum problema em você adquirir ações de empresas onde o sócio principal é o governo federal. Não vejo problema. Existem outros bancos e você não vai encontrar nenhum aqui da minha preferência. Tem aqui banco gigante, Banco Itaú, Bradesco, Santander. Eu não gosto de nenhum deles, eu gosto do Banco do Brasil. Banco do Brasil e Banrisul. Veja, não é recomendação de nada, novamente. A seguir, né, temos o E. É de quê? É de energia. Você consegue viver sem energia elétrica? Difícil, não é? Então, o que acontece com essas empresas de energia, e no caso aqui, nas 13 empresas, nas 13, energia, bancos são 2, energia são 7, não é? As 7 que eu gosto mais, de acordo com os critérios que a gente considera relevantes para receber dividendos. Eu, no caso, nem vou insistir nisso, eu não estou interessado em ações de empresas consideradas aquilo que se chama small caps, ou seja, com grande, entre aspas, com grande potencial de crescimento. Não me interessa isso. Veja, é válido? Claro que é, tudo é válido, desde que o teu projeto esteja relacionado a esse tipo de papel. Eu quero dividendos, eu gosto de dividendos. Então, eu já sei que o Banco do Brasil não tem muito mais para onde crescer. Ele já é gigante. O crescimento dele não tem como, pode até encolher, mas ele paga regularmente bons dividendos, né? Fora a valorização. As empresas de energia, elas têm uma receita praticamente garantida. Experimente não pagar a sua conta de energia elétrica. A concessionária vai lá e corta o fornecimento. Então, você usando ou não, só o fato da energia estar disponível ali na sua porta, no seu relógio, isso já gera uma conta, uma fatura mensal. E é daí que vem essa receita. Então, é aquilo que se chama receita previsível. E aqui, a gente pode até falar, mas tem que ser breve, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui você tem
empresas de geração, você tem empresas de transmissão e você tem empresa de geração e transmissão e distribuição, né? Veja, no ramo aqui de energia, você tem aquele que produz, você tem aquele que transmite e você tem aquele que entrega, que distribui, que coloca o ponto de energia aí na sua residência. Perfeito? Então, tem empresas que só geram, tem empresas que só transmitem, não é? E tem aquelas que geram, transmitem e coloca aí na sua residência. Neste vídeo, nós não vamos entrar no detalhe de cada um, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, não é? Mas, basicamente, no setor de energia, é disso que se trata. Então, aqui, ó, Auren, energia, não é? Depois nós temos CPFL, nós temos a Energisa, nós temos a Rede, nós temos a Taesa, nós temos a Transmissão Paulista, ou CETEP-ISA, TRPL 4. Aqui, o preço, né, de cada uma, de acordo com o número de papéis que cada uma tem, existe valor diferente. Então, por exemplo, a Rede Energia, R$ 7,05 uma ação. Já a CPFL, R$ 38,54. O que quer dizer mais ou menos isso? Independente do tamanho da empresa, significa que a rede tem muito mais papéis. Papéis significam ações no mercado, circulando, não é? Ou como o patrimônio foi dividido pelo número de ações. Significa dizer também que quando uma empresa dessa paga o dividendo, o da CPFL, dividendo, né, por período, ele vai ser maior. Por quê? O valor da ação também é maior, não é? Então, por menor, se o percentual for igual, o da CPFL sempre vai ser maior. Perfeito? No caso aqui, CPFL 7,49 de dividend yield ao ano. A rede está com 10,03. Essa média aqui ela é feita nos últimos 12 meses. Aqui cabe duas observações. No caso da Auren, por que deu esse dividend yield aqui extraordinário? Né? Uma coisa assim fantástica, 22,39%. Aqui teve um pagamento extraordinário. Essa empresa Auren ela recebeu uma indenização por conta de perdas lá no ano 2013, 2014, quando congelaram, quando o governo da época quis conter a inflação segurando o preço da conta de energia. Isso foi parar na justiça, a empresa ganhou, o governo foi obrigado a indenizar. Essa empresa Auren, ela fez o pagamento no mês de novembro, se não me engano, ou dezembro, se não me falha a memória, R$ 1,50 por ação. Pagou 1,5 bilhão de dividendo. Isso não quer dizer que vai acontecer novamente. Isso não é recorrente. Aconteceu, ela poderia ter feito o que ela quisesse com esse dinheiro. Ela resolveu dar para os acionistas, distribuir para os acionistas, não é? Muito bacana. Vai acontecer de novo? Difícil saber, né? Até porque, será que ela tem mais indenização para receber nesse valor? Por outro lado, essa empresa ela produz energia a partir de três matrizes: hidráulica, solar e eólica. E os investimentos, principalmente no parque eólico, ainda não estão finalizados. Assim que entrar em operação, ou seja, e aí a empresa vai diminuir ou até zerar o CAPEX. CAPEX é um investimento em equipamento para gerar mais receita. No caso aí, ela está construindo, né, aquelas hélices enormes, aqueles ventiladores, no caso fica lá no Maranhão, no Piauí, aquelas bandas lá onde tem muito vento, né, para gerar energia limpa. Então veja, a Auren ela vai ter matrizes de energia limpa, hidrelétrica a partir da água, eólica a partir do vento e solar a partir do sol. A hora que isso estiver tudo funcionando, ela entregar tudo isso para o sistema, porque o sistema nacional é integrado, pode ser que, mesmo sem dividendos extraordinários, que o dividend yield da Auren seja muito interessante. Não é? Então, ela está por aquele critério de 1 para baixo, 5%, né? Do seu valor patrimonial, com desconto de 5%, e teve uma valorização anual. Não foi aquela coisa, mas mesmo assim 12,28 contra uma inflação de menos que 5%.
Olha aí que beleza, não é? Outra observação cabe aqui, mas aí já é no caso do S de saneamento, Copasa. Copasa é a Companhia de Água e Esgoto de Saneamento de Minas Gerais. Por que ela teve um yield tão grande, 13,26? Ela também teve um pagamento extraordinário no final do ano. Pagou 93 centavos por ação. E o que se refere a isso? Refere-se a lucros acumulados de um ano atrás, 2 anos atrás. Estava lá esse dinheiro em caixa, a direção da empresa resolveu distribuir esses dividendos. Para quem vai a maior parte desses dividendos? Para o governo do estado de Minas Gerais, que é o principal acionista da Copasa. Ainda assim, se você descontar esses 98 centavos, ainda vai ficar um bom dividendo. Né? Teve uma valorização excelente, 64%, e está custando 5% acima do que seria o valor justo. Porém, tem um outro detalhe. Né? Sobre o valor justo, já já a gente chega lá. Então, nós falamos do B de banco, falamos do E de energia, agora vamos para o S. O S, vamos considerar então o S saneamento, por ordem alfabética, saneamento. No saneamento, você tem três grandes empresas na Bolsa de Valores. Tem a Copasa, que é essa que eu gosto, de Minas Gerais. Você tem a Sanepar, que é do Paraná. E você tem a Sabesp de São Paulo, que está em vias de privatização. Na verdade, o governo do estado de São Paulo quer se livrar, quer vender a sua participação como sócio principal, não é? Ela já está na bolsa, muita gente tem ações da Sabesp, mas a que eu gosto mais é a Copasa, por isso ela está aqui. Então, dito isto, nós vamos então para o outro S, que é o setor de seguros. Seguros. Então nós temos BBSE3 Seguros, do Banco do Brasil, uma empresa que pertence ao Banco do Brasil, né? Uma ação R$ 33,19, um dividendo de 10,39. E aí, ó, preço sobre valor patrimonial 6,20, 500% acima do seu valor. Mas aqui tem um detalhe muito interessante, né? Vocês diriam, mas José Lógico, você é maluco comprar uma ação que custa 6 vezes o seu valor patrimonial? Mas tem um detalhe, gente. Empresa de seguro não tem grande investimento para fazer. Se você for olhar no balanço da empresa, você vai ver que não tem. Você vai ver que não tem dívida, não é? Que ali recebe de um lado, paga do outro. E aí, quando a sinistralidade é menor que a captação, dá um lucro danado, não é? Por isso é que o mercado aceita pagar um preço sobre o valor patrimonial dessa magnitude. Sobe pouco, 7,32, não é? E outra empresa de seguros é a Caixa Seguros. A Caixa Seguros, cuja cotação no dia 10, 12,94, dividendo de 7,73 vezes, menor que o Banco do Brasil. Porém, o preço sobre o valor patrimonial, 3,06, ou seja, a empresa é a mais barata. E o crescimento anual, a variação espanta qualquer um, 76,72%. Aqui cabe também a observação. A BBSE3, Seguros do Banco do Brasil, ela distribui dividendo 2 vezes por ano, a cada 6 meses. A Caixa também fez isso durante o ano de 2023. Porém, existe uma promessa do CEL, né? CIO, presidente da Caixa, de pagar dividendo trimestral, ou seja, 4 vezes por ano. Qual é a diferença entre pagar 4 vezes por ano e 2 vezes? Para quem gosta de reinvestir, psicologicamente é muito melhor. Ou seja, a cada 3 meses você recebe aquilo que você tem direito de acordo com o número das ações que você possui. Você pode reinvestir na própria empresa, você pode pagar a conta, você pode, enfim, fazer o que você quiser. Você não precisa ficar esperando 6 meses, certo? Então, no o último dividendo, o da Caixa, foi em torno de 50 centavos. Da BB Seguros, em torno de 1,60. Então, veja, custa quase 3 vezes mais, mas também paga. Né? Tudo é meio proporcional. Né? Tem algumas empresas que saem da curva, né? Mas tudo é meio proporcional. Muito bem. Agora, de tudo isso, então vamos para
A última letrinha, o T. T de quê? Telecomunicações. TIM. Nas telecomunicações, você tem 3 grandes empresas listadas na bolsa. Você tem a TIM, tem a Vivo e tem a Oi. Sendo que a Oi, acho que já está na segunda recuperação judicial, enfim. Não vale nem a pena comentar. Entre a TIM e a Vivo, ela demora para pagar dividendo. Ela anuncia o dividendo, mas vai pagar daqui a 6 meses, daqui a um ano. A TIM anuncia e paga rapidinho. Veja, o ideal, segundo a metodologia de Décio Bazin, né, tem um livro aí, como calcula e tal o preço, Décio Bazin, jornalista de matéria econômica, já falecido, mas muito conhecido pelos investidores, diz o seguinte, que empresa boa, e o senhor Luiz Barsi Filho também diz, é que paga no mínimo 6% ao ano de dividendo. Perfeito? Então a TIM está com 5,26. Porém, existe possibilidade, né? Da TIM até aumentar um pouquinho isso aqui. Porém, aí entra o detalhe. 5,26 é menor que 6. Mas olha a valorização, 50% em um ano. Ano passado custava 8,50, esse ano custa 17,29. Então, aquilo que você não ganhou no dividendo, você ganha na valorização caso queira realizar esse lucro. Para realizar o lucro, para botar a mão nesse lucro todo, você tem que vender a ação. Aí você fica sem ela. Então, eu, no meu caso, não quero vender nada, eu só quero comprar. Eu quero casar em comunhão de bens, né, se for possível, com essas 13 empresas. Isso, para mim, é o que se chama de carteira previdenciária, outro termo também atribuído ao senhor Luiz Barsi Filho, carteira previdenciária, ou seja, a possibilidade dessas empresas aqui darem problemas, ela é pequena em relação, por exemplo, a empresas de varejo. Então, você aqui não está deixando de investir em renda variável, você não está deixando de correr os riscos inerentes à renda variável, porém, são riscos menores. E como aqui temos 13, se uma der problema, as outras 12 possivelmente não vão dar. Não é? Então, é possível ter problema? É. Mas pode acontecer? Vai acontecer? Difícil. Mas essa é a minha opinião, não é recomendação de absolutamente nada. E aqui, vamos então, para quem quiser, né, tá aqui explicado e tal, tudo bem detalhadinho, já falamos de tudo isso. O detalhe que nós não falamos foi o seguinte: em 12 meses, essas 13 empresas tiveram uma média de 9,03%. Essa foi a média do dividend yield. Porém, está considerando aqueles 2 pagamentos extraordinários, certo? Aqui, ó. Lembra? Auren, né? 22,39 e Copasa 13,26. Se tirar o pagamento extraordinário aqui, vai cair, vai diminuir de 9,03. Mas com certeza absoluta, ainda será muito superior a 6%. E a variação em 12 meses, todas elas foram positivas. Nenhuma teve o valor da sua ação, a cotação diminuída, ao contrário, todas aumentaram. A média, 38,25. Uma coisa assim espantosa, sabe? Então, um detalhe, esta carteira valorizou 38%. O Ibovespa foi acho que 22 ou 26. Ou seja, este setor, com empresas tradicionais, empresas conhecidas, empresas que têm receita praticamente assegurada todos os meses, né? Elas ainda assim conseguiram, não é, crescer 38%. Qual a possibilidade de uma empresa desta aqui explodir as suas cotações? É mínima, porque todas elas já são gigantes. Não tem muito para onde expandir mais. No caso das empresas de energia, elas ainda podem crescer quando o governo faz leilões de lotes, né? No caso de transmissão. Então elas vão lá, constroem as torres, constroem as
estações, aí cresce um pouquinho, mas é um leilão disputadíssimo. E outro detalhe, existem mais empresas neste setor que eu não faço muita questão de ter, mas existem outras. Né? Existem mais bancos, existem mais empresas de seguro, por exemplo, Porto Seguros, que está na Bolsa, existe saneamento, já citei, existe comunicações, também já citei, e as próprias de energia. É isto o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa. Se você tiver dúvidas, pode perguntar aí, pode colocar sua observação aí nos comentários. E se puder, se gostou, né, deixa seu like aí, compartilha aí para quem você conhece, né? E ativa o sininho. Nós estamos constantemente fazendo vídeos. O nosso canal trata de renda variável, aposentadoria, né? Falo muito sobre INSS. Temos também vídeos de autoajuda, né, para quem acredita, né, que a autoajuda pode resultar em benefício no seu crescimento econômico e espiritual, perfeito? Não é? Então, estamos à disposição, muito obrigado, sintam-se todas e todos abençoados.